Pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui ao canal People Centric e eu vou continuar a série sobre definição de metas de indicadores da experiência do cliente. E muitas pessoas, na verdade, né, já monitoram indicadores como NPS, CSAT, Índice de Esforço do Cliente. São metodologias de pesquisa cada vez mais simplificadas e alinhadas ao mundo digital que permitem, né, capturar o sentimento de um ser humano de uma maneira muito simples e rápida e através de uma metodologia que gera um indicador de performance da experiência do consumidor. Então, falando aqui sobre o índice de esforço do cliente, né, ele foi criado ali em 2010 através de uma publicação de um autor que já falava sobre clientes há bastante tempo, chamado Matt Dixon. Ele escreveu, inclusive, um livro chamado Effortless Experience, né, Experiência Sem Esforço. E nesse artigo da Harvard Business Review, né, a revista da Universidade de Harvard, ele escreveu falando "Stop trying to delight your customers". Pare de tentar encantar os seus clientes. O que isso queria dizer? O Matt Dixon, ele quis dizer que muitas vezes a gente ficava olhando para encantamento, para coisas que não eram básicas e que dessa forma as empresas estavam indo por um caminho errado. Mas a grande questão é que a provocação que ele faz é sobre a redução do esforço do cliente. Ou seja, quando a gente fala de reduzir o esforço do cliente, a gente está falando de eliminar atritos que possam gerar, enfim, problemas, né, garantindo que os pontos de dor sejam reduzidos. Então, enfim, é um indicador que normalmente se pergunta o quanto fácil ou difícil foi fazer uma transação dentro da empresa, e isso tem sido bastante utilizado de uma maneira adaptada e tem até uma derivação chamada índice de esforço 1.0 e o índice de esforço 2.0. Isso tem a ver um pouco com a escala ali de notas de 1 a 5 e notas de 1 a 7. Nesse ponto de vista, é muito parecido com o CSAT, mas quanto maior o esforço, pior, né? E normalmente se mede através de uma escala de 1, que é baixo esforço, 5 ou 7, que é alto esforço, né? E a gente sabe que a redução do esforço torna a experiência imperceptível, torna a experiência mais fluida, agradável, né? Mas vamos direto ao ponto aqui, Tomás. Como definir uma meta de índice de esforço do cliente? Vou passar para o próximo slide e eu trago aqui algumas ponderações importantes. Primeiro, o índice de esforço, diferente do NPS, ele é um indicador transacional. O NPS é um indicador relacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma pergunta que a gente está avaliando algo específico dentro da jornada do cliente. E não está avaliando a experiência como um todo, a experiência com a marca como um todo. Então, é muito importante que haja essa consciência que é o indicador transacional. Isso facilita muito porque na hora de definir uma meta, saber se transacional ou relacional faz toda a diferença. Por quê, Tomás? Porque cada empresa tem a sua jornada específica e dessa forma a gente precisa ponderar que é muito difícil de uma jornada ser repetida, a não ser que seja da mesma vertical de mercado e experiências muito óbvias. Mas, quando a gente fala de perguntar sobre o esforço do cliente, a gente pode ter, tipicamente, alguns momentos para perguntar, mas cada jornada é diferente, é específica. Então, normalmente, para definir uma meta de esforço, a gente olha muito mais para o nosso próprio umbigo do que olhar para fora de benchmarking, fazer benchmarking com o próprio NPS faz. Por que é muito mais fácil de fazer benchmarking com o NPS? Sendo um indicador relacional, a gente pergunta o quanto que ele recomenda a empresa a um amigo ou familiar, né? Aqui não, aqui eu adapto o índice de esforço para uma maneira mais personalizada para a minha jornada. Dá para fazer bench? Dá, óbvio que dá. Mas a gente tem que ter uma consciência que o índice de esforço tem que ser comparável no mesmo ponto da jornada do cliente, tipicamente os benchmarkings de indicadores transacionais. Então aqui a gente pode ver, né, como se calcula aqui o índice de esforço, né,
do cliente. Então a gente pega ali a quantidade de notas, né, e faz uma divisão pela totalidade ali de clientes, né, e isso vai dar um resultado que vai variar entre o número 1 e o número 7 nesse caso, né, ou o número 1 a 5, se for o SES 1.0, 1 a 5, se for 2.0, 1 a 7. Então, esse é um cálculo, né? As plataformas fazem isso automaticamente, como a Track. Você pode ver o resultado aí do dashboard da Track. Tem ali o índice de esforço sendo monitorado, né? Nesse caso, teve um resultado ali de 1 a 5, o resultado foi 3.6. Igual o CSAT, por exemplo, de 0 a 5, de 1 a 5, né? A gente pode pegar o exemplo do Uber, né? De estrelas. A maioria das pessoas, elas têm ali notas que têm poucas variações. Então, as casas decimais se tornam muito importantes. Esse preciosismo, diferente do NPS, que essa faixa de nota é de menos 100 a 100, aqui as ponderações aqui, na verdade, né, os resultados, eles são muito mais residuais, né, são muito mais decimais. Então, por isso que as metas, elas são curtas, né? Elas trazem uma movimentação curta. Então, 0,5 casas decimais ali dentro de 6 meses. Então, eu quero melhorar o meu índice de esforço de 3,6 para 3,8, na verdade, reduzir, né? De 3,6 para 3,2, 3,0. Então, a gente vai reduzindo o esforço, vai melhorando a experiência do cliente. Então, é muito mais importante a gente olhar para o nosso fator histórico e traçar pequenas metas factíveis de ser aquelas metas SMART, né, que eu coloquei ali na definição de metas do NPS. Tem um outro vídeo aqui no canal, você pode ver, se inscreva, inclusive, deixa like, comenta, compartilha. E a ideia aqui é sempre ter um crescimento residual ali que possa influenciar ali numa pequena conquista de 1 ponto a meio ponto num período ali de 6 a 12 meses. É claro que isso vai depender da sua volumetria, vai depender da sua amostra, da sua taxa de resposta, tem uma série de fatores estatísticos por trás disso. Mas tipicamente, diferente do NPS, que a gente olha muito para concorrente, aqui não, aqui a gente olha diretamente para o nosso próprio umbigo, os fatores históricos, conforme mencionei. E Tomás, onde se utiliza normalmente, né, o índice de esforço do cliente, lá do Matt Dixon, desde 2010? Ele é utilizado em vários momentos onde tipicamente a gente tem questões burocráticas, questões que possam ensejar dor, atrito, né, nessa jornada, né? Então, por exemplo, muitas empresas fazem o CSAT do atendimento, a resolutividade do atendimento, mas 57% das pessoas que vão no Reclame Aqui não passam pelo saque da empresa, vão direto para o Reclame Aqui. Por quê? O esforço é muito grande. Então, é uma pergunta, por exemplo, que você pode fazer no serviço de atendimento ao consumidor para entender o quanto foi fácil resolver aquele problema, né? Ou então o quanto difícil está sendo resolver aquele problema. Então, você pode também, para produtos mais complexos, fazer uma pesquisa, né, dizendo, e aí, está sendo fácil resolver o produto? Às vezes é um produto que tem um mínimo de ensejo técnico ali. Eu sempre me recordo dos manuais de instrução de produtos eletrônicos, que a primeira regra é ligue na tomada, né? Muitas vezes as pessoas esquecem disso, por incrível que pareça. Mas o fato é que entender como é que está o onboarding, né, o embarcamento de um cliente dentro do produto ou serviço pode ser feito através do índice de esforço do cliente. E outros pontos, né, como por exemplo o acionamento de um pós-venda, de uma garantia, de uma troca de um produto, tipicamente são pontos de fricção. Então aqui a gente tem a possibilidade de aplicar também o índice de esforço do cliente. Com isso eu queria encerrar aqui definindo a sua meta de índice de esforço do cliente, olhe para o seu fator histórico ali e busque pequenas evoluções. E claro, se você conseguir um bend, por exemplo, de um acionamento de uma garantia estendida, que é algo difícil às vezes, né, vai ser fantástico. Mas se você olhar para a própria
olhar para dentro de casa vai ser já um bom caminho. Deixe seu comentário aqui, falando como é que você faz e a gente vai aprender junto. Muito obrigado. Não se esqueça aqui de compartilhar, dar um like, se inscrever. Um grande abraço.